Diante dessa necessidade, os representantes do X disseram que passariam a cumprir as determinações ilegais do Alexandre. Eles pagaram até as multas que precisavam ser pagas e fizeram o que o Alexandre tinha ordenado ao indicar um representante legal da empresa no Brasil. E aí você imagina que o problema tenha sido resolvido, certo? Só que não, claro que não foi resolvido. Não só não foi resolvido, como também se agravou em relação às pretensões do X. E como é que se agravou? Bom, começando pela própria representante legal indicada pelo X no Brasil. A advogada que foi indicada pelo X para representar a empresa foi a Raquel de Oliveira Villanova Conceição, que inclusive ocupava essa função antes, até agosto, né, quando o X saiu do Brasil. E entenda uma coisa, quando uma empresa do porte do X indica alguém para representá-la, né, principalmente nos tribunais superiores, normalmente se escolhe, numa situação tão crítica como essa, se escolheria alguém que tivesse trânsito no Superior Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal do Trabalho, no Supremo Tribunal Federal, obviamente, né? E por aí vai. No Brasil, tem que entender, a justiça para as grandes empresas funciona assim, na base do lobby mesmo. O direito no Brasil acabou. Se tiverem advogados aqui no grupo, eles vão dizer isso para mim, vão concordar comigo, vocês podem dizer aqui no chat, né? Muita gente, muitos advogados competentes se sentem frustrados, porque o que resolve hoje caso não é mais a sua capacidade de escrever boas peças, não é o quanto que você conhece de doutrina, mas quem você conhece nos bons tribunais. Senão você sequer é recebido. Você não consegue nem despachar com o juiz, você não consegue sequer uma audiência. Então, se você é, por exemplo, de um escritório de um dos ministros do STF, né, das familiares, das esposas, dos irmãos e etc., você faz assim, é recebido por qualquer um deles. Se você não é, você não é recebido. Né? Tá aí o caso, inclusive, das lojas americanas para comprovar, mas qualquer caso, eu já passei por isso pessoalmente, inclusive. Várias vezes. E a Raquel não cumpre esse requisito. Não estou fazendo aqui nenhum juízo da moça, se ela é uma boa moça ou uma má moça. Por uma moça ter escolhido, deve ser uma pessoa legal, não sei se foi indicação do Pinheiro Neto, alguma coisa assim. Mas ela não cumpre esse requisito. Ela não é conhecida pelos caras importantes do Poder Judiciário, certamente. Essa reportagem aqui do UOL, que vocês estão vendo, está reproduzida no Paulo Figueiredo Show, ela chega, inclusive, a contatar os ministros dos tribunais superiores, com muita influência em Brasília, e todos eles foram uníssonos em dizer que nunca ouviram falar dela. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Você pega a vida profissional dela, ela atua em menos de 20 processos, a maioria em São Paulo, e nenhum desses são casos de muita relevância. Ela nunca sequer atuou numa causa, num tribunal superior, não só no STF, não, nenhum tribunal superior. E volto a dizer, eu não quero desmerecer aqui a Raquel Villanova Conceição, né? O meu intuito é mostrar a vocês que uma das razões pelo qual o X agora se acessa, se torna, fica muito difícil dele voltar, foi esse. Né? E o mundo do direito funciona assim. Se você é um cara relevante na área do direito societário, você vai conhecer os outros caras relevantes do direito societário. Se você é um cara relevante na área do direito minerário, você vai conhecer outros caras relevantes no direito minerário. Qual é a facilidade que o escritório do Pacheco, por exemplo, tem em acessar os caras do STF?
Até para tratar de direito minerário, por exemplo, né? Procurem um vídeo do Pacheco envolvendo, do Roberto Jefferson, acho que na Jovem Pan, no Direto ao Ponto, falando sobre Pacheco e Brumadinho. Um dia procurem esse vídeo, voltou a circular aí na internet. Não vou falar muito, porque o coitado Roberto Jefferson foi preso imediatamente depois dessa entrevista, logo depois. Então, por que então uma empresa do tamanho do X, cujo sócio é um dos homens mais ricos do mundo, tem dinheiro suficiente para contratar os melhores advogados do planeta, contrataria uma advogada desconhecida e que nunca sequer teria atuado em tribunais superiores para representar a empresa, inclusive em tribunais que ela nunca atuou? Vocês entendem que essa história toda foi mal construída, né? Tem um componente aqui que foi o fato de que o X parece que chegou a contratar e nomear a advogada Vanessa Souza, que essa sim tem bom trânsito nos tribunais superiores, inclusive lá no gabinete do Alexandre, etc. Tem bom trânsito, é uma pessoa conhecida na área de direito digital e tal. Chegou a contratá-la, mas mudou de ideia no meio do caminho. As notícias da internet dizem que quem mudou de ideia foi a própria Vanessa Souza, depois que o Elon Musk resolveu fazer usar esse subterfúgio do Cloudflare, né? Então, pelo que eu apurei, o que teria acontecido é que o Elon Musk estava trabalhando para voltar com o X, tinha concordado com as exigências, apontou esse representante legal com bom trânsito no STF, e no meio do caminho ele simplesmente resolveu dar esse somebody love, dar esse golpe assim em cima do STF para restituir o ex na marra. E esse é que foi o ponto mais confuso para mim que eu abordei no último Paulo Figueiredo Show. Ora, eu entendo a estratégia de você concordar com o STF para restituir o X temporariamente, né, um recuo estratégico temporário. E eu concordo com a estratégia também de não restituir, mandar o X para o espaço e paciência. O que não dá é para você ter as duas estratégias ao mesmo tempo. Porque se você está trabalhando para restituir o X, ora, por que você tenta dar essa volta do Cloudflare sabendo que isso ia irritar o Alexandre? Né? Não faz muito sentido. É meio que assim, eu gosto de brincar, digamos assim, vamos dizer que você terminou com a sua ex e você está tentando uma reconciliação, você promove para vocês fazerem terapia de casal, tá ali, pede a um amigo para tentar fazer uma reaproximação de vocês e tal, e aí você vai no Instagram e posta uma foto doidão na balada com a amiga dela. As duas coisas não batem. Qual das duas estratégias? Ou você está tentando mostrar que está seguindo com a vida, ou você está tentando voltar com a ex. Né? E o Alexandre não é burro. Ele é tudo. Você pode escolher qualquer adjetivo a respeito do Alexandre, mas ele não é burro. Né? Você não precisa ser um especialista para chegar à conclusão que o Alexandre pode estar chegando, que essa mulher parece ser uma laranja. E não efetivamente alguém contratada para representar legalmente o X no Brasil. E não dá para o Alexandre negar ela como representante, mas ele pode criar uma série de restrições. Na verdade, o Alexandre é maligno, é mafioso, é um vilão, é tudo que você imaginar, mas ele não é burro. E nesse ponto eu não teria feito o vídeo dizendo por que o X voltou para o Brasil. Eu procurei manter o silêncio, não acho que foi a melhor coisa dar o ouro para o bandido, explicar para os adversários, mas foi ponto vencido, né? Aconteceu sem eu saber. Mas eu acho que o Alexandre viu a estratégia do X. Se antes ele tinha mandado só que o X indicasse um representante legal no Brasil, agora ele fez uma série de novas exigências completamente arbitrárias e sem pé nem cabeça. Então agora, além de indicar na junta comercial a representante legal do X, como ele tinha feito, o Alexandre determinou que em 48 horas a Receita Federal e o Banco Central informem a situação legal do X no Brasil, a Polícia Federal e a Anatel enviam relatórios sobre a continuidade de acesso dos brasileiros ao X por meio de instrumentos tecnológicos,
para calcular a multa a ser aplicada ao X e a Secretaria Judiciária do STF informe a multa acumulada pelo X e indique as ordens judiciais pendentes de cumprimento. Esse segundo ponto, por exemplo, né, a Polícia Federal e a Anatel enviar relatórios sobre a continuidade de acessos brasileiros para calcular uma multa, esse é absolutamente louco, né? Ele é assim, não sei quanto tempo que eles vão precisar para produzir esse relatório, como que vão produzir. A gente sabe que o próprio presidente Bolsonaro acessou e, assim, qual é a multa? A multa é baseada em pessoas? Então eu fico imaginando que o X tem algo como 23 milhões de usuários no Brasil. Digamos que um terço, né? Grosso modo aqui, 7, 8 milhões de pessoas tenham acessado naquele dia onde o X voltou. Pode ser até mais. Qual vai ser o tamanho da multa? Né? Quem tiver com VPN está tranquilo, não vai aparecer. Mas quem não estava com VPN, qual o tamanho da multa que ele vai aplicar ao X? Digamos que seja de, sei lá, R$1.000 por usuário. 1.000 vezes 7 milhões, não quero fazer igual o Lula quanto ao vivo, mas dá o quê? 7 bilhões? É isso mesmo? Então, assim, e se note, né, ele também fez exigências para o X, que tem que cumprir, no prazo de 5 dias, o envio das procurações societárias outorgadas no X nos Estados Unidos, pela TI Holdings, a nova representante legal no Brasil, o envio da documentação emitida pela Junta Comercial de São Paulo, comprovando que a advogada de fato é a nova representante legal. E você nota que no meio dessas exigências malucas, como eu disse, teve essa questão do relatório da Polícia Federal. O grande problema aqui, além da ilegalidade, absurdo jurídico, eu não vou ficar fingindo, né? Eu brinco que eu brigava com o Pavinato, porque ele ficava fazendo o programa explicando as ilegalidades que estavam acontecendo e falando, não, o que vai acontecer segundo o direito é isso e aquilo. Eu falava, pô, quando você vai fingir que tem direito no Brasil, né? Uma coisa é você simplesmente apontar onde que a lei está sendo violada, só para as pessoas terem ideia. Outra coisa é você fingir que você ainda está no Estado de Direito no Brasil, né? Então, assim, além desse absurdo jurídico, você não tem nenhum meio de você comprovar que uma pessoa estava usando VPN. Então, como é que eles vão calcular a multa? Se eles não sabem quem acessou no Brasil, vai ser só quem acessou dos IPs no Brasil naquele dia? A multa não era originalmente só para as pessoas que utilizassem o X? Agora a multa é para o próprio X? Então isso quer dizer que as pessoas não vão mais ser multadas? Mas tem uma investigação da Polícia Federal para ver quem está usando o X, que a gente não sabe se vai ser para quem está usando o X ou para quem está usando o X para fins antidemocráticos ou extremistas, seja lá o que o Alexandre quer dizer com isso. Então, assim, não tem mais lei. É qualquer porcaria que o Alexandre decidiu da cabeça dele. E essa é a definição de insegurança jurídica, né? O que me parece aqui, minha opinião, é que o intuito é claro. Eles querem aplicar uma multa exorbitante ao X, uma multa incalculável, e estão criando uma série de barreiras para impedir o X voltar ao Brasil. Só faltou pedir a bênção do Papa, né? Então, o juiz, quando ele não quer dar alguma coisa, um caminho muito fácil para ele é criar uma série de empecilhos, pedir o impossível, né? Então não me parece que o X vai voltar, pelo menos enquanto o Alexandre permanecer. Então é ou o X ou o Alexandre. Depois de tudo isso, o Alexandre já não confia no Elon Musk, vai seguir, ele não confia que o Elon Musk vai seguir as suas determinações sem trabalhar contra ele nos bastidores. Está correto. O que o Alexandre não quer, então, é permitir que um adversário dele opere no Brasil, sabendo que esse adversário vai trabalhar dia e noite contra a sua ditadura. Por isso que a estratégia do Elon Musk em toda essa questão do Cloudflare
embora a intenção fosse boa, me parece que a estratégia foi mal calculada. E eu tenho que fazer um depoimento pessoal aqui. Eu vou ser cuidadoso com as minhas palavras. Eu sou impressionado com, até esse momento, o quanto que o Elon Musk se preocupa com a liberdade de expressão no Brasil. Porque ele não precisaria se preocupar. Ele poderia estar jogando o jogo do Mark Zuckerberg, do YouTube. Então, muita gente, o Elon Musk nos traiu, não sei o quê. Eu não acho, não. Depois de ter tido contato direto e ter ouvido a versão, eu vejo uma pessoa absolutamente a única pessoa absolutamente comprometida. Novas coisas vão acontecer, eu estou tentando aqui que o apoio dele seja mais forte nos Estados Unidos em vez no Brasil. Um dia eu vou explicar detalhadamente para vocês. Cada vez mais eu estou entendendo que a guerra vai ser ganha aqui nos Estados Unidos, não vai ser no Brasil. Claro, absolutamente necessário que os brasileiros façam a sua parte. E há uma decepção em relação a esse assunto também. E é importante dizer que o X está passando por tudo isso sem nunca ter cometido uma ilegalidade. Né? E por mais que o retorno do funcionamento deles no Brasil atualmente me pareça improvável, a gente está falando do homem mais rico do mundo. E esse cara vai pressionar o Alexandre aqui no exterior, vai pressionar aí no Brasil. A gente tem várias frentes de batalha.